E aí pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão do livro Matemática, Ciência e Aplicações, volume 1, de autoria de Gelson Iese, Oswaldo Dolce e outros. A questão de hoje é a 5 do capítulo 4, que diz o seguinte: faça os gráficos das funções de R em R dadas por. E aqui são 6 letras, cada letra com uma lei de função, certo? Todas as funções que nós temos aí, pessoal, são ou função afim ou função constante. Então, antes de usarmos o GeoGebra para esboçar o gráfico de cada uma dessas funções, nós vamos só relembrar o que seria uma função constante. Uma função constante, f de x igual a c, onde c é um número real constante, tá? Não muda. Ou seja, o que é que essa função f, que é constante, está fazendo com qualquer elemento do domínio? Está levando esse elemento em C, está associando em C. Ou seja, a imagem pela função f de qualquer elemento do domínio é o número C. Essa função ela não se altera com a variação dos valores de x. Tá? Os valores que x pode assumir dentro do domínio da função. Beleza? Então essa aqui é uma função constante. Exemplos de funções constantes que nós temos aqui. Letra A, observa que na letra A aparece x, a variável independente. Então não é uma função constante. Letra B, aparece também o x aqui, ó, menos 2 vezes x. Não é uma função constante. Letra C, y igual a 3x. Né? Também não é uma função constante porque o x, a variável independente, aparece. Tá? Letra D, y igual a menos x menos 2. Também não é uma função constante. Já na letra E e na letra F, né, são exemplos de funções constantes. Veja só, y igual a 5 sobre 2. Só. Não aparece x na expressão. Né? Y igual a menos 1. Também é uma função constante. Não aparece x. Beleza? São exemplos de funções constantes. Essas duas aqui. Ó. Funções constantes. Tá? E vamos agora relembrar a função afim. Funções afins são funções do tipo g de x igual a vezes x mais b, tá? Onde a e b são reais, né? E o a é diferente de zero. Tá? Função afim, o a é diferente de zero. Se o a for igual a zero, isso vai virar uma função constante, certo? Bom, então percebam que aqui na função afim nós temos uma constante, que pode ser inclusive zero, certo? Somado a o produto de x, né, da nossa variável independente, com uma constante também, que pode ser qualquer número menos o zero. Então, letra A, letra B, letra C e letra D, tá? Essas daqui, ó, e essa aqui também, são exemplos de funções afim. Tanto funções constantes como funções afins, o gráfico, os gráficos, aliás, são retas. Tá? Na função constante, são retas paralelas ao eixo das abscissas. Tá? E no caso das funções afins, são retas oblíquas aos eixos, ou seja, intersecta os eixos. Tá? Bom, pessoal, e observando a lei da função afim, a gente consegue identificar as coordenadas de pontos de interseção do gráfico da função afim com o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Tá? Então, a intersecção do gráfico da função afim com o eixo das abscissas, tá? Teremos duas coordenadas nesse ponto. A primeira coordenada corresponde à raiz da função g, nesse caso. E a segunda coordenada é zero. Né?
todo ponto no eixo das abscissas tem segunda coordenada, ou seja, ordenada, igual a zero. Então, nesse caso aqui da função g, nós temos que menos b sobre a e zero, tá? São as coordenadas do ponto de interseção do gráfico da função g com o eixo das abscissas, beleza? Menos b sobre a. Basta olhar aqui, ó. Tendo a informação sobre o valor de a, tendo a informação sobre o valor de b, nós encontramos o ponto de interseção do gráfico da função g com o eixo das abscissas. E com o eixo das ordenadas? Bom, no caso, qualquer ponto que está no eixo das ordenadas, ele tem como primeira coordenada aí o zero, certo? E a segunda coordenada, no caso da função afim, vai ser o b, que é o nosso coeficiente linear, certo? Então, tá aqui. B, 0, b. São as coordenadas do ponto de interseção do gráfico da função g com o eixo das ordenadas. E por que nós falamos disso? Vejam bem, nós comentamos que o gráfico de funções constantes, né, os gráficos, aliás, de funções constantes, são retas paralelas ao eixo das abscissas. Então, se a gente sabe, né, a altura, digamos assim, que o gráfico da função constante vai cortar o eixo das ordenadas, nós esboçamos já o gráfico, né? Nós já conhecemos como será o gráfico, beleza? Porque vai ser uma reta paralela passando por esse ponto. Já no caso de funções afins, né, que são retas oblíquas aos eixos, da geometria básica, na geometria euclidiana, nós sabemos que dois pontos distintos determinam uma reta, tá? Uma única reta. Então, se a gente conhece dois pontos do gráfico da função afim, nós conseguimos esboçar o gráfico da função afim, conseguimos esboçar a reta. E no caso aqui em questão, a nossa opção foi por encontrar os pontos de interseção do gráfico da função com os eixos ordenados. Beleza? Então, na letra A, na letra B, na letra C e na letra D, nós vamos encontrar esses pontos de interseção, vamos fazer esse exercício. Tá ok? Então, pessoal, vamos iniciar aqui pela letra A. Deixa eu apagar aqui para termos um pouco mais de espaço. E olha só, a letra A, a lei da função é y igual a x mais 1. Então, com essa lei aqui, quem seria o A? Olha só, na lei que escrevemos aqui para a função afim, né, vemos que A é o número que multiplica x. Bom, quando aqui não aparece um número multiplicando x, quer dizer que o A é 1. Né? Lembra? 1 vezes x é igual simplesmente a x, beleza? Então A é igual a 1. E quem é B? B é a constante, né? B também é 1. Conhecendo A, conhecendo B, nós conhecemos os pontos de interseção, tá, com o eixo das abscissas e com o eixo das ordenadas, né, do gráfico dessa função aqui na letra A. Então, a raiz dessa função aqui vai ser menos b sobre a, ou seja, menos 1 sobre 1. Então, desculpa, o ponto menos 1, 0 é um ponto do gráfico dessa função, tá? E o ponto de abscissa 0 e ordenada 1, que é o valor de b, né? 1, é o ponto de interseção desse gráfico com o eixo das ordenadas. Temos aqui, pessoal, ó, dois pontos do gráfico da função dada pela lei y igual a x mais 1, tá? Que é uma função afim. Então, o gráfico dessa função afim é uma reta. Conhecemos dois pontos distintos,
temos agora como esboçar o gráfico da função. E vamos usar o GeoGebra para esboçar esse gráfico, tá ok? Abrir aqui a janela do GeoGebra. Olha só, em entrada, aqui embaixo, nós digitamos -1, -1,0, são as coordenadas do ponto, né, que nós encontramos que é um ponto de interseção entre o eixo das abscissas e o gráfico da função. Tá? E o outro ponto, ele tem abscissa 0 e ordenada 1. Está aqui, ponto A, ponto B, são pontos do gráfico da função, e agora nós podemos esboçar a reta. Né? Reta determinada pelos pontos A e B, com participação especial da sorte. Vocês devem estar ouvindo aí os latidos dela. Né? Pronto, pessoal. Esse aqui é o gráfico da função na letra A. Ok? Agora vamos para a letra B. Vamos voltar aqui ao OneNote para fazer o da letra B. Deixa eu apagar. E aí, pessoal, na letra B, a lei da função é y igual a menos 2x mais 4. Quem seria o A? O A é o número que multiplica o x, ou seja, o A também é chamado de coeficiente angular, certo? O número que multiplica o x é chamado também de coeficiente angular. Então, o A é menos 2. E o B é 4. Né? O coeficiente linear é 4. Então, a raiz dessa função y aqui, né? Igual a menos 2x mais 4, é menos b sobre a. Ou seja, menos b é 4 e a é menos 2. 4 dividido por menos 2 é menos 2. Então, menos 2, temos aqui 2. Tá? 2 é a raiz desta função. Então, o ponto de abscissa 2 e ordenada 0 é um ponto do gráfico dessa função. Ponto de interseção entre o gráfico da função com o eixo das abscissas. Bom, lembrando, o coeficiente linear aqui é 4. O ponto de abscissa 0 e ordenada 4 também é um ponto do gráfico dessa função. É o ponto de interseção entre o gráfico da função e o eixo das ordenadas. Conhecendo esses dois pontos, o que vamos fazer? Vamos localizá-los no plano cartesiano e esboçar a reta, tá? Porque esses dois pontos eles vão determinar uma reta. Vamos usar mais uma vez o GeoGebra para isso. Então, estamos querendo agora o ponto de abscissa 2 e ordenada 0 e o ponto de abscissa 0 e ordenada 4. Aqui, o ponto C e o ponto D. Então, vamos esboçar agora a reta determinada por esses dois pontos. Então, ó, deixa eu ocultar aqui. Deixa eu ocultar aqui os pontos anteriores, A e B, né? E a reta anterior também aqui, a reta F. Então tá aqui, pessoal. Na letra B, esse aqui é o gráfico da função. Tá ok?